Relações de união estável em que uma das partes tem mais de 70 anos. Qual o regime de bens aplicável? Vamos entender isso? Antes de começarmos, peço a você que dê o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ter todas as novidades. Vamos começar? O artigo 1641 do Código Civil define que pessoas com mais de 70 anos ou pessoas que se casaram por suprimento judicial. O que é o suprimento judicial? É quando o juiz autoriza o casamento. Por exemplo, menor de idade. Pessoas entre 16 e 18 anos que quiserem se casar precisam de autorização dos pais. O que o, o juiz pode fazer? Agora, se os pais não dão o seu consentimento, o que pode ser feito? O juiz pode suprir esse consentimento e autorizar o casamento. E esse casamento será no regime aí de separação obrigatória de bens. Vamos ver aqui os artigos 1641 do Código Civil. Vamos lá. É obrigatório a separação de bens do casamento das pessoas de mais de 70 anos que contraem com inobservância de causas suspensivas, por exemplo, o viúvo ou a viúva que não fizeram inventário, que aí é uma causa suspensiva do casamento, pessoa mais de 70 anos e daqueles que dependem de suprimento judicial. Isso mas é a palavra que é casamento, não é união estável. Tá? É o que está previsto aí estritamente no texto de lei. Nesses casos, o que acontece? Nenhum bem do casal se mistura. Tá certo? Nenhum dos bens do casal se mistura. Os bens anteriores não se comunicam em hipótese alguma, porém, no, caso o casal, nesse regime de separação obrigatória, gere patrimônio em comum, incidirá a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal para patrimônio em comum no regime de separação obrigatória. No regime de separação legal de bens, o que é separação legal? Nós temos a separação legal e a convencional. Legal é aquele artigo que eu mostrei do Código Civil, né, o 1641. A lei manda fazer a separação de bens. O que acontece? Os bens obtidos em comum, adquiridos na constância do casamento, se são adquiridos. Ou seja, não é uma separação de bens clara, é mais uma comunhão parcial. Né? Os bens anteriores não se comunicam de forma alguma, os bens em comum não se comunicam. Qual a diferença de separação legal para separação convencional? Ou também regime de separação absoluta de bens? É quando, no caso da separação convencional, é quando as partes voluntariamente querem. Não é o caso do 1641. O marido e esposa, marido e marido, optaram pessoalmente optaram pessoalmente pela separação de bens. Nessa situação, os bens nunca se comunicam. Tá? E não há necessidade de outorga conjugal. Nessa situação. E agora vamos ver uma súmula do STJ sobre união estável. Vimos que no casamento a separação é obrigatória. Agora, se o casal de idosos de mais de 70 anos, porque esse idoso definição legal, né, estatuto do idoso, 70, qual a consequência?
o casal nessa situação, devido à nova súmula, também possui o regime de separação obrigatória. Na união estável, tá? Essa é a novidade da súmula 655. Aplica-se a união estável constituída por septuagenário, regime de separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos à constância, quando comprovado situação comum. Ou seja, houve uma analogia aqui, tá certo? Não é ativismo judicial. Isso não é ativismo judicial, tá certo? Na ausência do direito, o juiz julgará, lá está escrito na LNDB, né? O juiz julgará por analogia, costumes e princípios gerais do direito. E aí nós fazemos uma analogia. Esse regime já existe no Código Civil, aqui nós temos a união estável. Tá? O último tópico, agora, como comprovar a união estável? Pode ser depois, né, depois do falecimento, pode ser depois da separação, depois do falecimento, mas aí vai ser um processo lento, tem testemunha, provar bens comuns, provar filho comum, provar um monte de coisa. Eu já falei para vocês, não juntem os trapos sem documentação. Eu vou botar o vídeo na descrição. Depois, comprovar para ter pensão por morte. Vai ser outro problema. Recomendo que ou se case ou faça a escritura pública de união estável no tabelião de notas. Com isso, terminamos esse vídeo e recomendamos a você que contrate o seu advogado de confiança em qualquer matéria relacionada à família. Casamento, divórcio, bens, inventário, etc. Muito obrigado.